Lembrando que a partir do momento, né, que isso foi empregado, né, lógico que Israel quer, porque Israel tem um objetivo claro, destruir o programa nuclear iraniano. Mas para fazer isso, precisa acessar esses bunkers. Como? Seria a bomba GBU-57. E agora o jogo começou. Donald Trump começa a falar que vai ajudar Israel nessa invasão. O Irã é um país que é do outro lado, do BRICS, que agora talvez espera a ajuda de outros países do próprio conglomerado chamado BRICS. E agora nós estamos aqui debatendo exatamente sobre isso e vendo de camarote todo esse cenário geopolítico. Bom, na geopolítica, cara, a nossa notícia vai para bomba dos Estados Unidos que perfura bunker, pode mudar o rumo do conflito Irã versus Israel. Os Estados Unidos têm uma bomba chamada GBU-57, que é capaz de perfurar mais de 60 metros de concreto antes de explodir. Ela pode destruir bunker como o Fordal, seria isso? No Irã? Júlio Roque, me ajudando já e corrigindo qualquer erro da minha pronúncia aí. Pelo que eu estou entendendo, nós estamos falando, né, do que já foi debatido ontem aqui na presença do Rubão também, né? O Irã tem todo o teu programa nuclear bem guardado em bunkers, né? Coloca lá embaixo de montanhas, 80, 100 metros para baixo, né? Eu escutei alguém na internet falando que o Irã tem bunker de 1 quilômetro para baixo. Seria possível isso, ô Júlio Roque? Eu duvidei. Achei, muito, né? Mas 100 metros, cara, é muita coisa. 80 metros, muita coisa. E, ao que consta, o Israel não tem capacidade de conseguir atingir esses bunkers. E o que seria o fiel da balança aí, né? Essa bomba aí dos Estados Unidos, de nome GBU-57. Júlio Roque, dá uma aula técnica pra gente aí, por favor. Perfeito, Glauber. GBU-57, você não errou. Essa é uma nomenclatura dada pela OTAN da bomba chamada MOP, que é Massive Ordnance Penetrator. Nada mais é do que uma bomba gigantesca, especialmente projetada para perfurar o solo e atingir bunkers até 67 metros, 70 metros no máximo. Essa bomba, ela está em uso, né? Foi fabricada, está em uso desde 2011 e 2012 e faz parte do arsenal americano. E para exemplificar aqui com os nossos espectadores, se é uma bomba, é necessário uma plataforma aérea para se lançar. Então, precisa-se de um avião. Ela não é como um míssil que vai sair lá do país X para atingir o país Y. Então, é necessário ter um avião, sobrevoar o local para que essa bomba seja lançada. Então, a gente pode citar alguns dos aviões que podem lançar essa bomba. Vocês podem ver aí pelas fotos que a bomba é simplesmente gigantesca e muito pesada. Então, podemos citar aqui o Northrop B-2. É esse avião aí que acabou de entrar aí, muito perfeito aí, o B-2. Esse avião que tem um formato de delta, né, um formato de asa, e é o avião mais caro do inventário dos Estados Unidos da América. E talvez o avião mais caro do planeta, né? E ele tem essa capacidade de lançar essa bomba. Existem outros aviões que também podem. Outros que seria o B-21 Spirit, que nada mais é do que um protótipo que está sendo feito pelos Estados Unidos. Acima, né, vamos dizer assim, que vai render o B-2, então ele não está em serviço ainda, e se estiver em serviço é secreto. E tem 2 aviões antigos que estão saindo, né, da linha de combate dos Estados Unidos, que também poderiam fazer as vezes de lançar essa bomba. Um deles é o Rockwell B-1, que é um avião bombardeiro. Diga-se de passagem, essa bomba só pode ser lançada de bombardeiros pesados ou bombardeiros de longo alcance, que são todos esses aviões, a classe, né, desses aviões que eu estou falando. E o outro seria o B-52, a grande plataforma voadora,
que é um bombardeiro gigantesco também, turbohélice, que os Estados Unidos têm, que também poderia lançar essa bomba, porém, eles não estão, assim, nos olhares de estar em serviço, porque os outros dois que eu citei, além de muito mais modernos, eles são stealth, são aviões furtivos, que enganam os radares. Então, com certeza, se essa bomba for usada, vai ser pelo B2, né, ou o B-21 Spirit, que é um lançamento aí dos Estados Unidos da América. Bom, Júlio Roque, então, se eu entendi, para isso, o Israel, né, ou os Estados Unidos, teria que ter, de fato, o controle aéreo do Irã. Nós debatemos isso ontem, né, uma notícia que Israel comemorava dizendo, ó, temos total controle do espaço aéreo de Teherã. Seria isso, Júlio Roque? Como lançar essa bomba tendo ali, podendo ser abatido, né? Podendo, dentro do Irã, ser abatido. Qual a dificuldade para que ocorra esse lançamento, Júlio Roque? Bem, toda a unidade aérea ela tem que estar segura das defesas antiaéreas do país que será invadido. Então, isso foi muito bem mostrado com ataques de mísseis, né, partindo de Israel e simplesmente acabando com a maioria das defesas aéreas do Irã. Então, após isso, alguns aviões já decolam e vão ganhando terreno no espaço aéreo, fazendo outros bombardeiros com sistemas que foram sendo vistos por essas aeronaves que estão. Depois disso vem a superioridade aérea, onde nada decola sem o controle de Israel / Estados Unidos. Eu estou colocando isso, acho que não há ainda essa interação, mas é o que tudo indica, que um porta-aviões gigantesco, o Nimitz, dos Estados Unidos, está se dirigindo com mais de 100 aeronaves para lá, então, já está na área, né? Melhor dizendo. Então, acho que não podemos citar somente as capacidades. Então, com essa superioridade aérea, seria muito fácil, absolutamente muito fácil, de lançar esse artefato, lançar essa bomba, a GBU-57, né? A MOP, que é para penetrar no solo. Porém, nós temos que citar também a contrapartida do inimigo, como o inimigo ia se comportar. Se o Irã já sabe que os Estados Unidos, como nós aqui na bancada, estamos falando dessa bomba, imagina há quanto tempo o Irã sabe que os Estados Unidos e outros países têm essa capacidade. Outros países não, os Estados Unidos. E as outras capacidades dos outros países. É um trabalho de inteligência, é um trabalho de arquivo, e assim você consegue construir bunkers mais profundos, onde você possa se proteger da tão famosa bomba MOP. Muito bom, Júlio Roque, excelente. E o que está em jogo aqui é isso, né? Eu falei, né, dessa brincadeira aí, que eu vi um comentário dizendo que tinha 1 quilômetro, né, o bunker para baixo. Porra, meu irmão, 1 quilômetro. A gente fica vendo aquelas imagens daqueles prédios gigantescos, né? O maior prédio do mundo, Balneário Camboriú, parece que vai ter o maior prédio do mundo, ou Dubai, sei lá, né? Na campanha política aí, o Pablo Marçal falando, eu vou construir um prédio de 1 quilômetro em São Paulo. Ô, Júlio Roque, é possível isso? Um bunker de 1 quilômetro? Bem, Glauber, interessante a sua pergunta sobre o bunker e a profundidade, que eu acabei de ver um documentário muito interessante. Todos aqui sabem que eu gosto muito de civilizações antigas. E na Turquia, num lugar chamado Derinkuyu, vocês podem pesquisar, né? Há um bunker subterrâneo construído há mais de 5.000 anos atrás. E esse bunker tem capacidade para algumas 1.000 pessoas morarem lá dentro. E a parte mais profunda tem 80 metros, Glauber. Então, a parte mais profunda é 80 metros, certo? Nós estamos falando aí de uma capacidade da bomba de atingir 60 metros. Bom, Miqueias, cara, tu acredita que isso vai de fato acontecer? Lembrando que a partir do momento, né, que isso foi empregado, né, lógico que Israel quer, porque Israel tem um objetivo claro, destruir o programa nuclear iraniano. Mas para fazer isso, precisa acessar esses bunkers. Como? Seria a bomba GBU-57. E aí, Miqueias, Estados Unidos tá de vez na guerra? Como é que fica a China? Como é que fica a Rússia? Por favor, Miqueias, sua análise. Glauber, eu já falei aqui que Israel só pode sair dessa operação ou destruindo Fordal ou
o presidente, o líder do Irã atual, e derrubando o regime. Por quê? Se ele para a guerra hoje, ainda que tenha matado alguns generais e cientistas, o conhecimento científico desenvolvido até ali e também toda a estrutura preparada para desenvolver a bomba continuam funcionando. Então, qualquer parada hoje, qualquer encerramento de ações seria inútil. Portanto, ele precisa, sim, da ajuda dos Estados Unidos se for para explodir Fordow. Quando a gente vê aí algumas notícias falando sobre essa base, ela chegar a quase 1 quilômetro de profundidade, é porque não há muitas informações 100% fiéis sobre toda essa estrutura. A AIEA, que é uma agência que cuida dessa parte de energia nuclear no mundo, ela faz a fiscalização. E no último dia 12, um dia antes de Israel fazer o ataque, ela disse, olha, tem muita coisa errada aí, porque a gente descobriu que o Irã tinha mais 3 bases nucleares guardando material que a gente não sabia que existia. Então, as informações sobre Fordow, elas são muito vagas, a gente não tem tanta certeza. E aí a situação dos Estados Unidos entrar nesse conflito e sair explodindo tudo é uma situação muito delicada. Por quê? Dentro dos próprios Estados Unidos existe um movimento, tanto da oposição quanto da própria base aliada do presidente Trump, que não concorda que os Estados Unidos continuem se metendo em guerras que não são deles, principalmente no Oriente Médio, quando muitos julgam que a preocupação dos Estados Unidos deve ser mais focada para a China e para a Rússia. E ainda tem mais um porém, Glauber. Se a gente realmente, no final, descobrir que Fordow está além desses 80 metros, está para mais de 800 metros de profundidade, nós temos o risco de os Estados Unidos fazerem uma operação com um dos seus recursos mais valiosos. Vale lembrar que só foram produzidos até agora 21 aviões B-2 Spirit, todos dos Estados Unidos. Então são aviões pouquíssimo utilizados. São aviões que são a carta na manga dos Estados Unidos. E se eles forem usados e não tiverem um resultado efetivo, os Estados Unidos pode ser considerado um grande blefador e uma das suas maiores armas ser considerada obsoleta, ou até outros países como China e Rússia construírem estruturas focadas em resistir aos ataques do B-2 Spirit. E vale lembrar também, Glauber, que o Trump, ele é muito... fala demais, digamos assim. Quando ele afirma, como afirmou ontem, que ele sabe a localização do líder do Irã, ele está dando um recado, olha, eu posso matar você, mas não vou fazer isso desde que você se renda. Sendo que é certo que Israel quer a eliminação do líder do Irã. Então, os Estados Unidos talvez não estivesse ali 100% ao lado de Israel nessa estratégia? Ou será que os Estados Unidos não sabem onde o Irã está? Essa é uma outra discussão que a gente tem que pensar. Fora, né, as implicações de todos os outros países que são aliados do Irã, que estão dizendo para os Estados Unidos, olha, isso é um problema de Israel e Irã. Não cabe aos Estados Unidos nem nenhuma outra nação se meter diretamente no conflito. Então é aguardar para ver, Glauber. Mas eu acredito que os Estados Unidos têm interesse, mas há muitas coisas que amarram ele ali para dificultar a entrada dele diretamente no conflito. Muito bom, Miquéis. Excelente, cara. O ponto colocado pelo Miquéis realmente é muito bom, cara. A nossa análise tem que partir daí também, né? Os Estados Unidos utilizar isso e não atingir o objetivo seria botar a guerra em outro nível e sem sucesso, né? Então, quando você usa a sua arma principal, é para atingir o objetivo. Bom, o Miquéis falou, né, que a informação é de 80 metros, mas e se for 800 metros? E eu tô aqui, cara, me questionando quando você tem um bunker embaixo da montanha. Júlio Roque, se o bunker está embaixo da montanha, a montanha tem ali a nível do solo 500 metros para cima, um bunker de 200 metros para baixo já são 700. Como é que seria isso aí, cara? É um raciocínio razoável ou eu estou viajando? Por favor, Júlio Roque. Não, Glauber, você não está viajando. As montanhas são objetos naturais, né? Relevo faz parte do relevo, onde a maior parte delas são constituídas por rochas. Então isso é muito duro, um material duro ao qual as bombas
poderiam ter problemas. Agora, existe uma grande diferença entre altura e altitude. Quando você leva em conta, o parâmetro, levando em conta o nível do mar, é altitude. E o tamanho vertical do objeto, ou do que você está mensurando, é a altura. Então, são duas coisas distintas. Mas voltando ao que você falou, Glauber, a montanha, imagina construir um bunker embaixo de uma montanha. Então, você teria os metros da linha do solo até o bunker somado à montanha, perfeitamente como você exemplificou. E com uma vantagem, onde uma montanha rochosa ofereceria uma resistência maior a essas munições de perfuração de bunker. Então, isso não é uma ideia ruim, mas eu creio que os Estados Unidos da América, com todos os seus satélites, estão observando de perto, e se estiverem cavando uma montanha dessa no Irã, eles foram plotados, com certeza. Pois é, cara, o Israel, né, e o próprio Estados Unidos da América, eles já mostraram que sabe, né, aonde estão, né, todos os pontos estratégicos do Irã. Agora, o Irã também sabe disso, né? Então, por isso que é um conflito, né, difícil, né, do jeito que nós estamos já percebendo. Agora, dá um destaque aqui para vocês, eu estou vendo aqui, ó, que a bomba possui 13 toneladas e carrega mais de 2.000 quilos de explosivo. É muita coisa, irmão. É muita coisa. E o Miquel falou de aproximadamente 21 aeronaves, né, capazes. E se perder essa aeronave, Júlio Roque falou que é a mais cara do mundo. Batata, Oriente Médio parece... O negócio lá, eu diria, o buraco é mais embaixo, né, Batata? Cara, o que muito impressiona a gente, né? Eu particularmente tenho 30 anos de militar, assim como o nosso amigo Júlio Roque tem 30 anos de militar, e vemos coisas hoje à beira do colapso total. Vemos Estados Unidos praticamente manobrando a economia mundial, é isso? Assim, sendo embarreirado pela Rússia, sendo embarreirado pela China, um cenário completo, aonde nós falamos de armas nucleares, armas ou bunker, que sequer nós temos visto, coisas que para a gente seja utópica, como seja perfurações subterrâneas, onde cabe populações inteiras por 1 quilômetro, e nosso país sequer se mexe. Aonde está nossa soberania? Aonde estão nossos olhares para a economia mundial ou para o setor político? Será que seremos manobrados? Obviamente, analisem como são manobrados todos os países. Isso me causa um medo. Nós não somos detentores da nossa própria soberania. Precisamos olhar de maneira mais contundente a política ou a geopolítica, porque dessa forma, o Glauber, realmente nós não andaremos nesse mundo não, hein? Olha só, pessoal, eu quero dar destaque aqui pelo seguinte. Vamos lá, vamos pensar. O mundo vive, né, o imperialismo americano, né? O mundo vive ali o domínio, né, a hegemonia dos Estados Unidos sobre o mundo. É isso. O que está em curso, né, que está em curso já há algum tempo, né, é um mundo multipolar, é uma nova ordem mundial, é a influência da China, da Rússia, dividindo ali esse protagonismo dos Estados Unidos da América. Bom, me parece que o Irã é uma peça-chave para a China e Rússia nessa construção. Da mesma forma, é uma peça-chave para os Estados Unidos conseguir se manter como o grande poder do mundo, né? Quem dita as regras do mundo. Bom, se por um lado os Estados Unidos quer manter, a China e a Rússia quer conquistar esse mundo multipolar. Olha, Estados Unidos, você continua com a tua influência aí na América, em parte aí da Europa, né? Mas agora, essa parte gigantesca da Europa aqui, Oriente Médio e Ásia, não é contigo, tu não se meta aqui. Não se meta. Taiwan é China e a China vai manter a sua influência.
Isso é perigoso para o Japão, para a Coreia do Sul, para a Austrália, para os aliados, para os parceiros dos Estados Unidos. Mas o objetivo estratégico da China também precisa ser cumprido. Então, Júlio Roque, se temos uma guerra por procuração na Europa com a Ucrânia, no Oriente Médio é o Irã. Se os Estados Unidos manda uma bomba, se os Estados Unidos entra na guerra e, de fato, né, tem evidências aí, né, indicativos que Israel está, sim, com o aval dos Estados Unidos e do Trump, a China não vai perder também esse objetivo estratégico de perder o Irã e perder o Oriente Médio. É mais ou menos por aí, Júlio Roque? Bem, Glauber, após a Segunda Guerra Mundial, após a derrocagem do eixo do mal, se constrói uma nova configuração no mundo, né? A Guerra Fria. É criado um bloco ocidental e um bloco oriental. Daí nasce a OTAN e o Pacto de Varsóvia, né? Que eram os antagônicos da história. Com a queda da União Soviética, né, e a queda também da Alemanha Oriental e do comunismo no mundo, cai o Pacto de Varsóvia. Então a OTAN e a OTAN como força militar, ela tem a hegemonia desse cenário militar no mundo. Mas agora, através de tratados e acordos, é criado um bloco. Então acaba-se a Guerra Fria e surge uma nova versão. O multilateralismo, como o Glauber exemplificou, é chamado de BRICS, a qual o Brasil faz parte. Então, existe agora um novo bloco de países que determinam que querem ser e pensar diferente, agir diferente e ter mais voz ativa nos seus acordos. Então, eles formam esse bloco para acordos entre eles. Então, agora temos dois grandes blocos novamente, né? Blocos de países como China, Irã, Rússia, que fazem parte do BRICS, com outro bloco, que é o bloco da OTAN, com alguns países europeus, Estados Unidos e Israel. Então, eu acho que esses blocos eles vão determinar, né, a parte geoestratégica no mundo, e agora o jogo começou. Donald Trump começa a falar que vai ajudar Israel nessa invasão. O Irã é um país que é do outro lado, do BRICS, que agora talvez espera a ajuda de outros países do próprio conglomerado chamado BRICS, e agora nós estamos aqui debatendo exatamente sobre isso e vendo de camarote todo esse cenário geopolítico. Muito bom. Olha só, ontem nós dividimos, né, a cobertura desse evento, né, desse conflito lá no Oriente Médio em 3 partes. Hoje também. Hoje nós estamos falando aí do apoio dos Estados Unidos para Israel. Na próxima notícia, nós vamos falar sobre a China, o apoio da China para o Irã. E fechando, a imposição do Putin para o Trump, dizendo, olha, não se envolva, Trump, não se envolva nessa guerra. Então, vocês vão perceber que nós vamos conseguir fazer a cobertura em todas as pontas. Aqui está em jogo o seguinte, né? Os Estados Unidos têm o Irã e Israel como estratégia no Oriente Médio e também temos a China com o mesmo objetivo. E aí, como é que fica isso, ô Miqueias? Por favor. A gente teve uma notícia recente da China que aviões cargueiros teriam saído de lá e ido em direção ao Irã, embora eles tivessem oficialmente seu destino para Luxemburgo. O último momento que eles foram vistos foi no radar sobre o Turcomenistão, que fica ali naquela região. E a China, embora ela seja uma grande aliada do Irã, ela não está se posicionando ainda no sentido de dizer que vai apoiar militarmente o Irã. Ela está se posicionando como uma mediadora no conflito, convidando as partes a conversarem, falando principalmente para Israel parar com os ataques, dizendo que o Irã só está se defendendo de uma agressão injusta. Por que a China tem esse posicionamento? Porque o Irã sofre muitas restrições internacionais em sua economia. E essas restrições também implicam sobre o petróleo iraniano, e 90% do petróleo que o Irã produz vai para a China.
de forma que a China, inclusive, chega a conseguir negociar esse valor desse petróleo por um preço muito mais baixo ou com muito mais facilidade do que ela encontraria negociando com outros, porque o Irã não tem muitas opções para negociar, dado os embargos econômicos que ele sofre. Então a China tem muito interesse ali no Irã, ela vende para ele também muitos equipamentos de uso dual, né, que pode ser usado tanto para fins civis quanto para fins militares. E ela vem trabalhando isso de maneira mais calma, mais tranquila, justamente porque todo mundo que está olhando hoje para o Oriente Médio entende a importância dele, mas entende também o quanto é complicado você se meter no meio daquele pessoal ali, no meio daqueles conflitos. Então a China está agindo com muito cuidado. Quando eu falei dos aviões, é importante destacar isso porque a imprensa noticiou que esses aviões poderiam estar indo para lá levar armas e equipamentos, mísseis, militares ou qualquer outro tipo de suporte para o Irã se depender da agressão de Israel, do ataque de Israel. Porém, nenhuma informação foi confirmada sequer de que esses aviões tenham realmente aterrissado no território iraniano. O que nós temos é que a última aparição deles no radar foi no Turcomenistão. Isso na data de ontem, 17 de junho. Hoje, 18 de junho, nós temos a notícia de que a China tirou 791 chineses que moravam no Irã por via terrestre e levou para o Turcomenistão, para de lá eles seguirem destino ou para a China ou para outros países. Então, alguns analistas vão dizer que os aviões cargueiros não pousaram no Irã, pararam no Turcomenistão para poder retirar esses cidadãos chineses de lá. Mas até agora, nenhuma informação confirmada de para onde esses aviões foram realmente e qual a sua carga, qual o seu objetivo. Deixando tudo muito em aberto. A gente vê que o Irã tem atacado Israel, mas algumas dessas ondas de ataque, às vezes são com apenas 5 mísseis, o que alguns vão dizer que é falta de munição e equipamento por parte do Irã, a partir da destruição que Israel já causou, e outros que dizem que é uma estratégia do Irã para testar algumas nuances dos sistemas Arrow e do domo de ferro de Israel, porque eles funcionam melhor contra muitos mísseis simultâneos do que contra ataques de mísseis pequenos ou mísseis ataques mais individualizados. Bom, então, senhores, é isso aí.